Opa, beleza? Me chamo Pedro e sou motorista de Uber aqui em São Paulo. Todo dia é uma aventura diferente, mas te digo uma coisa: essa história que vou te contar, bom, foi de arrepiar os cabelos até do sujeito mais durão. Era uma noite qualquer, a cidade estava agitada como sempre, com carros buzinando, gente correndo para lá e para cá. Eu estava na região central, esperando por uma chamada, quando recebi uma notificação no aplicativo. Era um tal de Marcelo, precisando de uma corrida da Avenida Paulista até a Zona Sul. Cheguei no local marcado e lá estava ele, um sujeito aparentemente comum, vestido de forma simples e com um olhar meio distraído. Ele entrou no carro e se acomodou no banco de trás. Normal até aí, pensei eu. Começamos a viagem e logo percebi que o clima estava estranho. Marcelo estava quieto demais, só olhando pela janela com uma expressão nervosa. Tentei puxar papo algumas vezes, mas ele respondia de forma monossilábica, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Passei pela Avenida Paulista e seguimos em direção à Zona Sul. O trânsito estava tranquilo naquela noite, mas algo estava incomodando. Percebi que Marcelo começou a ficar agitado, mexendo-se no banco e olhando para trás com frequência, como se estivesse sendo seguido. Foi então que aconteceu algo que ainda não conseguia explicar. Estávamos passando por uma rua tranquila, quando de repente o carro começou a tremer violentamente. Eu senti um arrepio na espinha e olhei pelo retrovisor, e foi aí que vi. Uma figura escura, como uma sombra, estava seguindo o carro a uma velocidade incrível. O coração começou a bater mais rápido e eu pisei no acelerador, tentando fugir daquela coisa. Marcelo estava em pânico, gritando e rezando em voz alta. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Por fim, conseguimos deixar aquela sombra para trás e chegamos ao destino de Marcelo. Ele saiu do carro apressado, sem nem olhar para trás, e desapareceu na escuridão da noite. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi só depois de respirar fundo e me acalmar que decidi voltar para casa, mas aquela sensação de medo e mistério ainda estava presente. Essa foi só a primeira parte da história, amigo. Ainda tem muito mais para contar. Esse relatos de motoristas de aplicativos você confere agora, com o Senhor das Lendas. E aproveita e se inscreve no canal, estamos tentando bater a meta de 1000 inscritos. Enfim, depois daquela experiência bizarra com Marcelo na corrida da Uber, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A sombra, o tremor no carro, o pânico de Marcelo, tudo aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não consigo explicar. Mas como todo bom motorista da Uber, a vida segue, não é mesmo? Então lá estava eu, rodando pela cidade mais uma vez, tentando esquecer aquela noite sinistra. E adivinha quem surge no aplicativo novamente? O tal Marcelo. Eu hesitei por um momento, confesso, mas acabei aceitando a corrida, afinal eu precisava de respostas. Será que aquilo tudo tinha sido apenas uma alucinação? Ou tinha algo de sobrenatural rondando aquela história? Dessa vez, quando Marcelo entrou no carro, pude perceber imediatamente que algo estava diferente. Seus olhos estavam cansados, como se ele não tivesse dormido por dias, e sua mão tremia enquanto segurava o celular. Partimos em direção ao destino, mas o clima no carro era pesado. Marcelo estava nervoso, inquieto, como se estivesse esperando por algo terrível a qualquer momento. E para piorar a situação, eu comecei a notar algo estranho no retrovisor novamente. Uma sombra escura começou a se formar atrás do carro, como se estivesse nos seguindo. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha e acelerei o máximo que pude. Mas a sombra parecia acompanhar cada movimento do veículo, como se estivesse nos caçando. Marcelo estava em pânico, murmurando palavras incompreensíveis e agarrando o banco com força. Eu tentava manter a calma, mas era difícil não entrar em pânico diante daquela situação sobrenatural. Por fim, chegamos ao destino de Marcelo, mas ele nem esperou o carro parar completamente antes de saltar e sair correndo como se o próprio diabo estivesse atrás dele. Eu fiquei ali, parado no meio da rua, olhando para trás e tentando entender o que estava acontecendo. Aquela sombra, aquela sensação de medo, era real demais para ser apenas fruto da minha imaginação. Depois da segunda corrida com Marcelo, eu estava completamente obcecado por descobrir o que diabos estava acontecendo.
Aquela sombra parecia me perseguir até nos meus sonhos, e eu não conseguia mais ignorar os eventos sobrenaturais que tinham ocorrido no meu carro. Decidi que precisava de respostas, e para isso só havia uma opção: encontrar Marcelo novamente. Eu sabia que era arriscado, que mexer com o desconhecido nunca acaba bem, mas eu não conseguia me controlar. Precisava entender. Então, quando vi o nome de Marcelo surgir no aplicativo mais uma vez, não hesitei em aceitar a corrida. Dessa vez, eu estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o custo. Marcelo entrou no carro com uma expressão de puro desespero. Ele mal conseguia articular palavras, mas eu percebi que algo tinha mudado nele desde a última vez que nos encontramos. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se ele estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Partimos para a corrida e, mais uma vez, a atmosfera no carro estava carregada de tensão. Eu sentia o medo pairando no ar, como se estivéssemos sendo observados por algo que não pertencia a este mundo. E então, aconteceu de novo. A sombra negra, mais densa do que nunca, começou a se manifestar atrás do carro. Eu podia sentir sua presença sinistra, como se estivesse sugando toda a luz e vida ao seu redor. Dessa vez, eu não hesitei. Pisei fundo no acelerador e corri como se minha vida dependesse disso. Marcelo estava em estado de choque, murmurando palavras sem sentido e agarrando o banco com força. Por fim, chegamos ao destino, mas dessa vez algo era diferente. Quando olhei pelo retrovisor, a sombra não estava mais lá. Desapareceu tão misteriosamente quanto tinha surgido. Marcelo saiu do carro sem dizer uma palavra, sem sequer olhar para trás. Eu fiquei ali, parado na rua deserta, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Depois da terceira corrida com Marcelo, eu estava completamente exausto física e mentalmente. Aquela sombra, aquela presença sinistra, havia me assombrado a ponto de eu não conseguir mais dormir direito. Mas algo dentro de mim insistia que precisava encontrar Marcelo novamente, que só assim poderia encontrar alguma paz. Foi então que, para minha surpresa, recebi uma ligação no meu celular. Era um número desconhecido, mas algo me dizia que precisava atender. E adivinha quem era do outro lado da linha? Isso mesmo, Marcelo. Ele estava falando em um tom urgente, quase desesperado, pedindo para que eu o encontrasse em um lugar afastado da cidade, longe de olhares curiosos. Eu sabia que estava me metendo em encrenca, mas algo me impelia a seguir em frente, a descobrir o que estava por trás de toda essa história. Cheguei ao local combinado e lá estava Marcelo, parecendo mais abatido do que nunca. Ele me contou sobre uma experiência traumática que teve alguns meses atrás, algo relacionado a uma antiga lenda urbana que envolvia sacrifícios e entidades sobrenaturais. Segundo Marcelo, ele tinha se envolvido acidentalmente nessa história e desde então vinha sendo perseguido por algo que não conseguia explicar. Aquela sombra que nos tinha assombrado nas últimas corridas era apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais sinistro. Enquanto ele falava, pude sentir um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo tudo parecia loucura, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era real. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Decidimos então investigar juntos, seguir as pistas deixadas pela lenda urbana e tentar desvendar o mistério que nos cercava. Foi uma jornada perigosa e cheia de reviravoltas, mas no final, conseguimos desvendar a verdade por trás da sombra que nos assombrava. Não posso entrar em detalhes sobre o que descobrimos, mas posso te dizer uma coisa. Algumas verdades são melhores deixadas no escuro. E assim, eu e Marcelo seguimos caminhos separados, mas para sempre ligados por essa experiência sobrenatural que mudou nossas vidas para sempre. Vocês acreditam em coisas sobrenaturais? Bem, eu também não acreditava, até aquela noite fatídica em que me tornei parte de uma história que me dá calafrios só de lembrar. Eu sou um motorista de aplicativo, pegando corridas aqui e ali para ganhar uns trocados extras. Nunca pensei muito nas histórias sinistras que algumas pessoas contam sobre o que acontece durante as corridas. Até aquela noite, é claro. Tudo começou como uma noite comum. Eu estava dirigindo pela cidade, esperando receber uma chamada. Então, o aplicativo piscou com uma nova corrida. O endereço de destino parecia um pouco afastado, mas não me importei. Dinheiro é dinheiro, afinal de contas. Cheguei ao local para buscar o passageiro. Um arrepio percorreu minha espinha
quando vi um homem parado à beira da calçada, sob a luz fraca dos postes. Ele parecia estranhamente pálido, e seus olhos tinham uma intensidade perturbadora que me fez pensar duas vezes antes de abrir a porta para ele entrar. Mas, como um profissional, engoli meu medo e dei as boas-vindas ao passageiro. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas indicando o destino com um gesto. O destino era uma área rural pouco iluminada nos arredores da cidade, o que já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Enquanto dirigíamos pelas estradas escuras, uma sensação de desconforto começou a se instalar em mim. O silêncio no carro era opressivo, apenas interrompido pelo som distante do rádio. O passageiro permanecia calado, olhando fixamente pela janela como se estivesse perdido em pensamentos sombrios. Foi quando passamos por um trecho particularmente escuro da estrada que as coisas começaram a ficar estranhas. Uma sombra surgiu repentinamente diante do carro, uma figura indistinta que parecia se mover com uma agilidade sobrenatural. Meu pé pressionou o pedal do freio instintivamente, fazendo o carro parar abruptamente. Engoli em seco, meu coração batendo descompassadamente no peito. Quando olhei novamente para a estrada à frente, a figura havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Eu tremia quando olhei para o passageiro no banco de trás, mas ele permanecia impassível, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo, tentando afastar a sensação de terror que me consumia. Mas algo me dizia que aquela não seria uma corrida comum. E eu estava prestes a descobrir a quão sombria e assustadora ela poderia se tornar. Continuamos pela estrada escura, mas o incidente com a figura misteriosa deixou um peso no ar que era quase palpável. Eu me forcei a manter o controle, mas por dentro, o medo crescia cada vez mais. O passageiro permanecia em silêncio, sua presença sinistra enchendo o carro com uma atmosfera pesada. Eu queria perguntar sobre o que havia acontecido, mas algo me segurava. Uma sensação de que mexer com aquilo só faria as coisas piorarem. O tempo parecia se esticar enquanto avançávamos pela estrada deserta. A escuridão ao redor era sufocante, a luz dos faróis do carro lutando para penetrar na densa cortina de trevas que nos cercava. Foi então que ouvi um som estranho vindo de trás do carro, um ruído gutural e arrepiante. Virei a cabeça rapidamente para trás, mas não vi nada além do vazio da noite. "Pare o carro", o passageiro disse de repente, sua voz baixa e firme. Sua ordem me pegou de surpresa, mas algo em sua voz me fez obedecer sem questionar. Parei o carro à beira da estrada deserta e olhei para o passageiro, esperando alguma explicação. Mas o que vi me fez congelar de terror. Seus olhos, antes pálidos e intensos, agora brilhavam com uma luz sinistra, iluminando o interior do carro com um brilho sobrenatural. Uma sensação de pavor tomou conta de mim quando percebi que não estava lidando com um simples passageiro, mas com algo muito mais sombrio e maligno. Antes que eu pudesse reagir, ele se inclinou em minha direção, seu rosto contorcido por uma expressão diabólica. O medo gelou minhas entranhas enquanto eu sentia meu corpo paralisado pela visão terrível à minha frente. Num impulso desesperado, fechei os olhos, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo passageiro. Mas quando os abri novamente, a figura sinistra ainda estava lá, encarando-me com olhos vazios e sem vida. Em um ato de desespero, tentei abrir a porta do carro e fugir dali, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a maçaneta. Foi então que o passageiro desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. Ofegante e suando frio, olhei em volta, tentando entender o que havia acontecido. Mas a estrada estava deserta, envolta pela escuridão da noite, sem sinal do passageiro ou de qualquer outra presença sobrenatural. Perplexo e assustado, dirigi de volta para casa em silêncio, tentando racionalizar o que acabara de acontecer. Talvez tenha sido apenas uma ilusão causada pelo cansaço ou pelo estresse da noite. Ou talvez tenha sido algo mais, algo que não conseguia compreender. Independentemente do que tenha sido, uma coisa era certa. Aquela corrida permaneceria gravada em minha mente para sempre, como um lembrete sombrio de que o mundo está cheio de mistérios que desafiam toda a lógica humana. E a partir daquele dia, eu seria mais cauteloso ao aceitar corridas durante a noite, especialmente em estradas desertas e sombrias.